Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O jovem Garry Kasparov está brilhando nas Olimpíadas de Malta de 1980 e a gente vai ver o Kasparov, o jovem Kasparov, jogando agora contra o tetracampeão argentino, o mestre internacional Sérgio Carlos Giardelli. Vamos lá na nossa playlist do Kasparov, vamos lá. Garry Kasparov está de negras aqui contra o Sérgio Carlos Giardelli. O Sérgio Carlos Giardelli abre aqui com a abertura inglesa C4 e o Kasparov já... Essa partida está no livro aqui, o teste do tempo do Garry Kasparov, e aqui ele já faz o comentário no lance 1, é difícil ele comentar o primeiro lance, né? Mas aqui ele comenta o seguinte, que o Sérgio Carlos Giardelli era muito conhecido por jogar essa inglesa e depois jogar com fianchetto, jogava com cavalo C3, jogava com E3, o cavalo vem aqui para E2 e ele faz sempre esse sistema. Então o Kasparov, para tentar combater esse sistema, já coloca o peão aqui em C6, lutando pela casa de D5, e ele faz esse comentário então, e depois de cavalo F3, o Kasparov comenta: um grande objetivo conquistado pelas pretas. Isso aqui é otimismo, né? No lance 2 aqui. Então ele ficou feliz que esse cavalo não veio para E2, que graças ao C6, né? Aqui o Sérgio Carlos Giardelli mudou os planos e o cavalo não vai mais para E2, vai para F3. Ele falou: um grande objetivo conquistado. Isso aqui é otimismo, né? Esse aqui é o cara realmente ser otimista no xadrez, né? Ele já conquistou um objetivo no lance 1 aqui, com o primeiro lance. Bom, a partida seguiu aqui com G6, G3, bispo G7, bispo G2 e agora cavalo aqui em F6. Todo mundo protege os reis com roque, cavalo C3 foi jogado agora e o Kasparov segue com D5, né? Peão toma e aqui D3, né? Aqui o ponto todo, o Kasparov comenta o seguinte: se o Sérgio Carlos Giardelli jogasse um lance como D4, depois de cavalo E4, as negras não tem nada a reclamar e já não tem nenhum problema na abertura e já igualaram logo de cara, né? Então depois de D3, o Kasparov segue agora com cavalo C6 e dama B3. E aqui o Kasparov comenta o seguinte: esse lance pressiona os peões de D5, pressiona o peão também de B7, mas o Kasparov acha que a saída da dama foi prematura e ele vai mostrar por quê. A partida segue com D4 agora. Esse lance aqui é muito difícil do jogador querer fazer, porque ele abre a diagonal aqui do bispo de casas claras. Mas o Kasparov tem uma ideia aqui por trás, né? Esse lance ataca o cavalo. O cavalo não pode vir, por exemplo, para a casa de A4. Ele simplesmente jogaria com B6 e o cavalo ficaria meio fora de jogo. Então a partida seguiu aqui com o cavalo B5 e o Kasparov segue agora com A6 atacando o cavalo. E esse cavalo tem que voltar lá para A3. E agora o Kasparov tem que resolver aqui o problema da diagonal de casas claras, né? Só um detalhe importante: se aqui dama A4, jogadores táticos podem estar se perguntando, né? Dama A4, peão toma, cai a torre e tal, seria interessante jogar assim. Não funciona, né? As pretas podem seguir simplesmente com o cavalo D7 e o cavalo tem que sair daqui. Senão as pretas estão jogando o cavalo B6 no próximo lance, atacando a dama, protegendo a torre e ganhando uma peça, tá bom? Então não funciona, por isso que aqui o Giardelli não vai para esse lance dama A4, simplesmente recua o cavalo. E agora, como é que o Kasparov vai seguir aqui? Porque tá tendo ameaça aqui desse bispo jogar bem, né? E agora o Kasparov, olha só o que ele faz, galera. B5 aqui, isso aqui é um jogador agressivo, né? Não se incomodando com os ataques aqui na diagonal de casas claras, e esse lance restringe de uma vez por todas o cavalo, né? Então muito interessante. E não dá pra jogar um lance como cavalo E5, por exemplo, atacando fortemente aqui em C6, por conta de simplesmente cavalo por E5. E se bispo aqui, opa, capturei a torre, tá vindo bispo E6 na sequência, atacando a dama, atacando o bispo, e as pretas vão ficar bem melhores aqui, né? Então muito legal aqui esse B5 aqui, muito interessante o B5 do Kasparov. A partida seguiu com o bispo F4 e agora o Kasparov ainda tem uma pressão aqui. Como é que ele vai resolver isso, né? Porque agora sim o bispo deu suporte, tá ameaçando o cavalo E5 e o Kasparov tem tudo sob controle. Bispo E6 primeiro atacando a dama e depois que a dama sai atacando o cavalo, torre C8, tirando a torre dessa diagonal, protegendo aqui o cavalo, e o Kasparov vai seguir com o bispo D5. Genial, né? Dama D2 foi jogado, não ficando com a dama na mesma coluna da torre, e agora bispo D5. Com que maestria o Kasparov resolveu todos os problemas na ala da dama, todos os problemas na diagonal de casas claras, e tá bem aqui na partida, né? Impressionante. A partida seguiu com torre de F em C1 e agora cavalo D7 aqui pelo Kasparov. E ele comenta que se ele conseguir jogar E5, dama E7, cavalo B6, ele tá estrategicamente ganho já nessa partida. Essa é a visão de Garry Kasparov.
Bom, o adversário sabe disso, ele tem que fazer algum contra-ataque. Cavalo C2 foi jogado, E5 chegou, bispo H6 tentando trocar os bispos, dama E7, o Kasparov vai melhorando a posição das suas peças, bispo toma, rei toma, e aqui o Giardelli tem que fazer alguma coisa e ele faz atacando agora o centro com o lance E3. O Kasparov troca o peão toma, cavalo toma, e aqui o Kasparov vai para uma decisão interessante com o bispo atacado. Bispo por F3, e o cavalo ganha aqui a casa de D4 atacando o bispo. E o Kasparov comenta, não é possível, aqui as pretas devem estar muito bem, né? Porque tem um cavalo forte, um cavalo centralizado, um alvo interessante aqui em D3 e bastante domínio aqui de espaço. No entanto, as brancas ainda também tem boas condições de jogar, porque o bispo pode voltar para G2 e as brancas têm um forte bispo, uma forte torre e também possibilidade de contra-jogo na ala da dama. Então ainda tem muita luta, bispo G2 foi jogado e agora um lance aqui do Kasparov. Agora começa a calculeira pesada, galera. Aqui eles começam realmente a brilhar. Cavalo C5 foi jogado aqui pelo Kasparov e ele comenta que aqui o plano das brancas, né, pode ser de fato jogar com o cavalo C2, tentar trocar esse cavalo e depois, quem sabe, tentar dobrar as torres, né? Isso que as brancas vão tentar fazer. Então, como é que ele vai combater isso? Cavalo C5 foi jogado e agora não dá para jogar cavalo C2, ou até dá, mas as pretas ficam bem depois do cavalo de C aqui em E6, né? Um cavalo protegendo aqui o outro e as pretas estão bem na posição. Outra coisa, não dá para jogar um lance, por exemplo, como torre C3 por conta de cavalo A4, né? Diretamente atacando a torre, atacando o peão e as pretas ficam bem na posição. Então a partida seguiu com torre E1. Como o Kasparov tirou uma defesa do peão, o Giardelli imediatamente parte para cima desse alvo, né? E se ele puder jogar cavalo G4, então o Kasparov já vai ter problemas. Por isso o Kasparov segue com H5 aqui, não permitindo o cavalo G4. Torre de A em C1 foi jogada e agora a torre de F em D8. Uma pancada aqui pra cima do Sérgio Carlos Giardelli. Qual que é a ameaça aqui das negras da posição? A ameaça das negras é capturar o peão aqui de D3, dando um duplo. E a dama não vai poder capturar o cavalo por conta do cheque descoberto, ganhando a dama na sequência. Que pancada, hein, pessoal? Que bonito! Bom, aqui o Sérgio Carlos Giardelli tem que fazer alguma coisa. E não adianta jogar rei H1 para não levar cheque de cavalo nem nada, porque o Kasparov já tem tudo sob controle. Não foi jogado o rei H1, mas ele já tinha calculado que ele ia jogar isso aqui, ó. Cavalo atacando a dama agora. E depois de peão toma, cavalo toma. Olha o tanto que as pessoas têm que calcular, né? E aqui ele tem que calcular cavalo D5, atacando a dama, indo pro contra-jogo. E aí depois de torre por D5, torre por C8... o Kasparov seguiria com cavalo por dama e depois de bispo por D5 você fala, puxa, ok, uma dama vale mais ou menos por duas torres, um cavalo vale mais ou menos por bispo, mas o Kasparov continua na análise aqui, o cálculo dele foi mais longe. E não é um cálculo meu aqui de engenharia, é o cálculo do Kasparov que eu tô mostrando pra vocês, do livro dele. Ele seguiria aqui com dama D7, atacando duas peças e depois de torre C5, E4 ele exclama, ameaçando aqui sequência de mate. E aqui então depois de bispo por E4, evitando o cavalo toma, peão toma e dama D2. Aqui termina o cálculo do Kasparov, né? Ele falando que aqui as pretas estão melhores, tá? Por conta aqui do peão de B2 ainda e dos peões passados e conectados. Que loucura, galera, parece AlphaZero jogando contra Stockfish, mas aqui de fato é o cálculo do Kasparov. Então ele teve que calcular tudo isso para jogar esse lance aqui, né? E é sensacional isso. Bom, a partida seguiu com torre C3, protegendo aqui em D3, tentando evitar tudo. E agora o Kasparov fala, me provocando a jogar B4, mas eu não caí nessa. Porque B4 é um lance interessante, você tá atacando a torre vai sair daí, e eu continuo com a ideia de capturar lá em D3, né? Mas B4 não funciona, o Kasparov não cai nessa e joga a dama em F6. Como que esses caras enxergam tudo isso? O Kasparov fala, ele queria me provocar para eu jogar B4. B4 ele ficaria bem aqui, porque ele jogaria a torre C4... e depois de cavalo por D3, dama por D3, cavalo em F3, seguindo com esse plano, bispo em F3, torre por D3, ele teria a torre por C8, e aqui uma torre por uma torre e 3 peças por uma dama. Ele fala, não, torre, cavalo e bispo com certeza são melhores do que a minha dama, então eu não vou cair nessa e não vou jogar assim. E de fato, se você bota essa posição no computador, o computador dá aqui um ponto para as brancas, dá uma pequena vantagem aqui para as brancas, né? Espetacular, o Garry Kasparov fala, não caio nessa, joga com dama em F6, dando suporte agora para a casa de F3, agora sim ameaçando o tal do B4. Bom, cavalo C2 foi jogado aqui
pelo Sérgio Carlos Giardelli e o B4 chegou atacando aí a torre, né? O impressionante de tudo é que esse lance vai desviar aqui o cavalo, que é tudo que o Kasparov quer. Depois de cavalo por B4, aqui o Kasparov segue com E4. O que o Kasparov tá fazendo aqui, né? Bom, ele tá atacando aqui o centro. A partida seguiu com dama E3, mas o ponto todo é o seguinte: se peão toma, o Kasparov tava ameaçando jogar um cavalo F3, né? Então aqui por isso seguiu com dama em E3. O Kasparov segue com A5 atacando o cavalo volta para C2. Cavalo por D3 agora pelo Garry Kasparov atacando a torre. E agora algumas trocas: torre por C8, torre por C8, dama por cavalo, dama por dama, cavalo por dama. E no final das contas sobrou o quê? Torre e cavalo contra torre e duas peças. Tá pior pro Kasparov? Claro que não. Cavalo por torre. E simples assim, nessa posição, Sérgio Carlos Giardelli, no final dessa calculeira toda, ele vai fazer o balanço aqui, ele fala: não dá mais. Abandonou porque não dá mais o Sérgio Carlos Giardelli aqui, né, pessoal? O bispo tá atacado, não dá nem pra capturar o peão, senão o Kasparov ataca duas peças aqui e já era, né? Rei F1 e por aí vai. O Kasparov vai terminar no final das contas com uma torre a mais, né? Agora, tem uma coisa espetacular aqui, que é claro, o livro se chama O Teste do Tempo, e com o tempo é claro que as coisas mudam de figura. Hoje a gente tem computadores para analisar, e eu vou mostrar um recurso que o Giardelli tinha e que nem ele nem o Kasparov encontrou nas análises. E é uma covardia eu mostrar porque eu estou usando o computador, mas é só para mostrar como realmente o xadrez tem seus recursos, né? Aqui depois de E4, o Kasparov comenta que as pretas estão ganhas, e de fato não dá para discordar do grande mestre Kasparov, né? Aqui entre seres humanos sobre o tabuleiro, né? De fato as pretas estão ganhas, aqui o ataque é imparável, mas se fosse um computador, o computador encontraria um recurso de empate aqui. É sério, Rafa? Presta atenção no que eu vou mostrar. Isso é só pra gente se maravilhar. Nenhum ser humano encontraria. Mas as brancas conseguem empatar aqui com D por E4. Você fala, mas esse lance não tem cabimento. Tá vindo o cavalo F3. Tudo bem, esse lance vem com cheque, né? E aqui a dama vai ser capturada na sequência. Então parece que as pretas vão ganhar. Todo mundo achava isso. Mas as brancas empatam. Torre por F3 atacando a dama. E depois de torre por D2, torre por F6 e rei por F6. Você fala, ok, Rafa. É por isso que o Sérgio Carlos Giardelli não jogou isso. Claramente as pretas estão ganhas aqui. Duas torres e um cavalo contra a torre e duas peças menores. É que não para por aqui. A análise seguiria com torre C1 atacando aqui o cavalo. E esse cavalo está cravado. As pretas têm que urgentemente defender essa torre. Então deveria, aqui é forçado seguir com torre de D em D8. E aí você fala, ok, defendeu, mas não acaba por aqui. As brancas seguiriam com cavalo D5 cheque e depois de rei G7, cavalo E7 atacando a torre. A torre tem que continuar protegendo aqui o cavalo. E jogaria com torre C7, protegendo o cavalo e atacando o cavalo do Giardelli. E daí o Giardelli jogaria cavalo D5, atacando a torre. E essa torre tem que continuar protegendo aqui o cavalo. Não dá para jogar torre C6, senão vai levar B4, o cavalo cravado. Tem que proteger a torre. E aí levaria o perpétuo para cima da torre. Uma sequência espetacular que existia na partida. Mas é claro, seres humanos... Nem o Kasparov encontrou isso daqui, né, pessoal? Isso aqui é quase uma ficção, né? Tá bom? Mas só pra mostrar pra vocês que interessante. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, depois de assistir esse filme do Spielberg aqui, né, de ficção aqui. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. E olha só, galera, Garry Kasparov, 94,9% de precisão, né? Mantendo essa precisão sempre altíssima aqui. 86,6, jogou bem o mestre internacional argentino, né? E realmente não conseguiu segurar aí a posição. É o efeito Kasparov, né? Ele vai complicando, o engine pensa que tá equilibrada, mas entre seres humanos uma hora o cara não aguenta mais, faz um lance lá que não é o melhor lance da posição e o Kasparov acabou vencendo aí a partida, né? Um espetáculo aqui, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo da nossa playlist do Garry Kasparov. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês. E até a próxima, valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouco apareceu, pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.